Hoje vamos narrar o testemunho de Gabriela Miranda, Mãe Unida em Oração Internacional do Rio de Janeiro, capital. Testemunho este publicado com permissão da mãe. Mãe, você é a autoridade, não abra mão dela, porque se você assim fizer, as consequências serão drásticas. Sofri muito, mas na dor amadureci. Eu estava passando por momentos difíceis quando conheci o Ministério Mães Unidas em Oração Internacional. Meu esposo trabalha em uma empresa multinacional e viaja muito. Temos 3 filhos. Um com 22 anos, que está cursando o 3º período de medicina, outro com 19 anos, cursando tecnologia da informação, e uma filha, Nathalie, de 15 anos, cursando o ensino médio. Devido à nossa condição financeira, pude levar meus filhos para passear em outros países e dar a cada um o que precisavam. Meus filhos nunca nos deram trabalho. Meu esposo, sempre que podia, estava na igreja e meus filhos eram integrados e participavam dos trabalhos com alegria. Eu não era assídua. Minha filha foi ficando muito rebelde. Meu esposo sofria por ver que eu fazia todas as vontades dela. Várias vezes discutimos por causa disso. Meu esposo inúmeras vezes disse que eu iria sofrer devido à minha maneira de lidar com Nathalie. Em determinado tempo, comecei a perceber que ele estava correto. Minha filha, com 12 anos, estava ficando muito rebelde. Às vezes que eu ia à igreja, ela não queria ir e eu a deixava em casa com a empregada. Mesmo não sendo assídua na igreja, sempre pedi a Deus que me ajudasse a criar os meus filhos. Procurando na internet algumas passagens bíblicas que pudessem me ajudar, pois minha aflição era grande, encontrei o Ministério Mães Unidas em Oração Internacional e fiquei encantada. Quantas mensagens, quantos ensinamentos! Adotei o calendário nacional de oração e as ênfases diárias. Bem, eu não compreendia a importância da oração. Lembro-me que, certa ocasião, quando entrei em contato com o Ministério, através do telefone que estava no site, a irmã Janister me atendeu. Conversamos muito sobre minha filha e ela me orientou. Quantos ensinamentos! Ela falou que eu tinha que dar limites para minha filha, que ela estava sem norte, sem referência, sem noção de valores, respeito, entre outras coisas. Ensinou-me a orar a palavra de Deus sobre a vida da minha filha. Disse que eu tinha que ter intimidade com Deus, comunhão com Ele, enfim, muitos conselhos. Fiz minha inscrição e comecei orando individualmente até que Deus me desse outra mãe para orar comigo em concordância. Falei com minha irmã Marília, passei para ela todas as informações. Ela fez a inscrição e começamos a orar juntas. Depois convidamos outras mães que também aderiram ao grupo. Eu sempre orava pelos meus 2 filhos, mas Nathalie estava sempre em evidência. Aos poucos, fui faltando, sempre com uma desculpa. Uma semana era médico, na outra semana era uma reunião, na outra semana eu tinha encontro com amigas no shopping, na outra semana era uma viagem, enfim. Minha irmã continuou o encontro com as outras mães da igreja, mas eu, que passei todas as informações para ela, não participava de praticamente nada. Não era zelosa e com o tempo fui deixando de lado a principal arma que tinha para proteger e cuidar de minha família, de meus filhos, a oração. Cada vez mais minha filha se rebelava, cada vez mais ela me confrontava. Devido às minhas futilidades, fui priorizando tudo, menos a direção de Deus sobre a vida dela.
Recebia as mensagens do ministério pelo WhatsApp, pelo e-mail, mas apenas lia. Minha irmã me convidava para as reuniões e eu sempre dava uma desculpa. Bem, durante 3 anos foi assim. No início do ano passado, minha filha conheceu um rapaz de nome Tomás. Era da escola onde ela estudava. Ela estava então com 15 anos e ele com 17. Ela ficou encantada com ele. Não pensava em mais nada, somente nele. Ia para a escola e não estudava, ficava com ele o tempo todo, era dia e noite no celular, uma tormenta. Por mais que eu falava, mais ela desobedecia. Meus filhos falavam comigo sobre o comportamento dela. E também falavam com ela, mas eu dizia para que eles focassem nos estudos e que deixassem a irmã comigo. Meu esposo também me alertava, aconselhava, mas a situação estava ficando difícil. Na época do carnaval, o colega convidou para ir para a casa de praia da família dele. Durante dias, ela vinha pedindo isso para o pai e para eu deixar, mas eu não permitia e nem o pai que ela fosse de jeito nenhum, porque nós não conhecíamos ninguém da família. Em uma quinta-feira, ela estava tranquila. Meus filhos tinham viajado para a casa de uma tia no interior para passar o carnaval e só voltariam no domingo seguinte. E meu esposo tinha viajado na quarta-feira e ficaria fora do Brasil por 15 dias. Meus filhos queriam levar a Nathalie, mas ela disse que preferia ficar comigo. Nós estávamos todos tranquilos. Com relação à minha filha, eu pensei que ela realmente tivesse desistido de ir para a casa de praia do colega dela. Naquele dia estava muito calor. E ela disse que iria pedir à empregada uma laranjada e se eu queria também. Já estava anoitecendo e a empregada tinha pedido para viajar no carnaval e não viria na sexta-feira, retornaria somente na outra quinta-feira após a quarta-feira de cinzas. A empregada preparou o suco e se despediu de nós. Aguardei um pouco e minha filha trouxe o suco de laranja. Achei o gosto meio estranho, mas achei que fosse a laranja, visto que minha filha tomou o copo dela todinho e ainda disse que era para eu deixar de ser chata e tomar a laranjada. Bem, quando acordei, extremamente sonolenta, percebi que estava no hospital e com um soro no meu braço. Eu não sabia do que tinha acontecido. Aos poucos, minha mente foi clareando e percebi que minha irmã estava perto de mim. Perguntei a ela o que tinha acontecido e minha irmã Marília disse que tentou falar comigo toda sexta-feira, mas que não tinha conseguido. Também não conseguiu contato com Nathalie. Como meu esposo e filhos não conseguiam contato nem com a Nathalie, nem comigo, eles telefonaram para minha irmã. Já era tardinha de sexta-feira, ela foi à minha casa para saber o que estava acontecendo e me encontrou desfalecida. Minha irmã sempre tinha a chave da nossa casa. Onde quer que nós morássemos, se fosse no mesmo lugar, na mesma cidade onde ela estava, ela tinha a chave de nossa casa. Eu não conseguia acordar e falava coisas sem nexo. Ela então chamou meu cunhado e me trouxeram para o hospital. Meu esposo estava viajando e meus filhos em outro estado. No hospital, o médico, após exame, disse à minha irmã que eu tinha ingerido uma dose muito forte de calmante e que eu cheguei com a pressão 6/4, quase morta. No sábado pela manhã, menos sonolenta, mas ainda muito grogue, perguntei a Marília onde estava a Nathalie.
Minha irmã disse que não sabia, que tinha telefonado e ela não atendia. Minha irmã pensou que ela estivesse viajado com os irmãos. Naquele momento, veio à minha memória alguns momentos da quinta-feira e percebi que minha filha havia me dado suco de laranja com calmante para sair com o namorado, com os colegas e ir para a casa de praia. Fiquei desesperada, contei para minha irmã o que realmente tinha acontecido. Minha irmã pediu às Mães Unidas em Oração que colocassem Nathalie em suas preces. Fiquei sem saber o que fazer, tal a angústia que invadiu meu coração. Pedi minha irmã para ligar para uma das colegas dela, que atendeu e disse que Nathalie estava com eles em Búzios, no estado do Rio. Minha irmã não disse nada a meu respeito. Também meu esposo telefonou e minha irmã atendeu e disse que eu estava bem. Ele tinha viajado na quarta-feira para um congresso na Alemanha e não queria que ele ficasse desestruturado com nenhuma notícia triste. Eu melhorei e tive alta no sábado à noite. Fui para a casa de minha irmã, visto que minha empregada estava de folga e eu não tinha a mínima condição de ficar sozinha. Meu cunhado foi para o retiro da sua igreja com os filhos e minha irmã ficou comigo. Em casa, minha irmã e eu oramos e pedi a Deus que me ajudasse naquele momento terrível e guardasse minha filha, pois não poderia ir buscá-la. Não tinha condições físicas nem psicológicas. Não podia acreditar no que minha filha tinha feito comigo. Lembrei muito do meu esposo e chorei amargamente. No domingo pela manhã, telefonei para minha filha e consegui falar com ela. Não deixei perceber que eu estava mal, apenas pedi que quando terminasse o carnaval, que voltasse para casa. Não reclamei, não disse nada, apenas numa calma sobrenatural, disse aquelas pequenas palavras e desliguei. Não fiz mais contato. Mesmo com o coração partido, pedi a Deus forças para prosseguir. Como chorei! Meu esposo e filhos telefonaram para mim e eu disse que estava tudo bem e que eu estava na casa de minha irmã devido ao carnaval. Naqueles dias, eu e minha irmã oramos em concordância e pedimos a Deus que me desse sabedoria para saber lidar com tudo o que estava acontecendo. Na quarta-feira de cinzas, retornei para casa. Fiquei sozinha, orando a Deus para que me ajudasse. Pedi perdão, pois tudo o que eu tinha sido aconselhada eu não fiz. E agora estava diante de uma filha que quase me matou apenas por não aceitar um não como resposta. Minha filha só retornou no domingo após o carnaval. E foi para o quarto como se nada tivesse acontecido, sem nenhum sentimento, sem nenhuma saudade, sem nenhuma manifestação de carinho, algo terrível. Falei com ela que precisaríamos conversar e ela disse que estava muito cansada da viagem e que só iria conversar comigo no dia seguinte. Meus filhos chegaram de viagem e na segunda-feira cedo foram para a faculdade. Eu estava anestesiada, eu não sentia mais nada, apenas uma tristeza profunda e muita pena de minha filha. Sim, eu estava com pena da minha filha. Fui eu quem criou aquela pessoa que estava ali. Como fazer agora? Meu esposo, sempre preocupado em nos dar o melhor, viajava sem cessar para que nós pudéssemos ter qualidade de vida. De repente, meus olhos foram abertos. No dia seguinte, eu e minha filha falamos pouco. Perguntei como foi a viagem para Búzios e ela disse que foi demais. Então pedi para ela trazer um namorado em casa para que eu o conhecesse. Não falei nada sobre o que ela fez para ninguém. Ainda não era o momento certo. Deus estava trabalhando em mim.
Não adiantava mais brigar, questionar, discutir, esbravejar. Meus filhos perceberam alguma coisa estranha, mas como tinham muitas tarefas, não se envolviam muito. No sábado, o namorado veio e eu disse para ele que poderiam namorar. Eles riram de mim. Acredita nisso? Riram de mim. Bem, meu esposo retornou e eu compartilhei com ele tudo o que tinha acontecido. Ele ficou perplexo, ele não brigou comigo, apenas ficou calado e pensativo. Ele tentou conversar com a minha filha e ela simplesmente disse para ele: "Acorda, pai, o mundo mudou. Vocês não estão vendo? Vocês são cegos." Meu esposo ficou chocado com ela e disse que eu era responsável por tudo o que estava acontecendo com minha filha. Disse que cansou de falar comigo, mas que eu não aceitava. Cansou de dizer que eu tinha que levar a menina para a igreja, que eu tinha que dar limites para ela, mas que eu não me mexia. Enfim, um caos se instalou na nossa casa. Um mês após eu permitir o namoro, a situação entre eles começou a ficar difícil. Eles brigavam muito e terminaram o namoro. Passado mais um tempo, observei que minha filha estava triste, pálida, não queria comer. Então marquei um médico e foi quando ele disse que minha filha não tinha nada demais, mas que ela estava grávida de 8 semanas e que a pressão estava começando a ficar alta. 8 semanas, 2 meses. Eu e meu esposo entramos em contato com Tomás, que foi em nossa casa. Enquanto minha filha descia a escada do 2º andar para atendê-lo, eles começaram a discutir, pois Nathalie disse que estava grávida. Mesmo assim, Tomás disse que não queria mais nada com ela, que ela se virasse sozinha. Minha filha escorregou da escada e bateu com a cabeça na quina do mármore. Desmaiada, levamos para o hospital e ela teve um traumatismo craniano. Ela perdeu o bebê. Momentos de extrema dor, angústia, sofrimento amargo. Devido ao traumatismo, ela ficou 10 dias em coma induzido. Ficou internada 42 dias, quase morreu e nos matou de susto e de tristeza. Como clamei a Deus e pedi às Mães Unidas em Oração Internacional para que me ajudassem em oração. Minha irmã do meu lado, sempre me apoiando, um ser iluminado. Como eu estava errada. Seus irmãos tomaram conhecimento de tudo o que estava acontecendo. Quiseram tirar satisfação com o ex-namorado, mas não valia mais fazer isso. Não tinha mais o que fazer. Quase 2 meses depois, minha filha, ainda debilitada, me chamou e, chorando, me pediu perdão pelo que ela fez. Ela disse que não imaginava que o calmante me faria tão mal. Ela disse que eu estava certa, que Tomás não era o rapaz que Deus tinha para ela, que ele não prestava. Depois de tanta dor, meses de sofrimento, de clamor, de angústia, minha filha mudou o rumo da vida dela. E hoje, como um milagre, ela é outra pessoa, um milagre de Deus. Eu sofri muito, mas na dor amadureci. As marcas ficarão para sempre. Hoje estou firme na igreja e o meu pequeno grupo de oração se reúne em minha casa. Minha filha está firme no Senhor. Mãe, você é a autoridade, não abra mão dela. Fé, coragem, perseverança e resiliência sempre. Mães unidas em oração, filhos protegidos. Todo filho precisa de uma mãe que ora. Você já orou pelo seu filho hoje? Que o Senhor nos abençoe. Amém.